Um vídeo dramático captura uma cena do caos. Pessoas saindo do avião. Era rústico, sem edição. Um sobrevivente do acidente registra a fuga desesperada de pessoas dos destroços do voo 200 da Garuda. Explosões gigantescas acontecendo, nuvens imensas de fumaça preta. O que fez o avião indonésio descontrolar-se e sair da pista? Não trabalhamos com especulações. Queremos fatos. Havia uma pressão intensa por respostas. Os investigadores vão encontrar uma explicação chocante para o acidente. É muito difícil de entender. Dê a volta, comandante. Dê a volta. Nunca ouvi nada igual a isso. Acidentes aéreos. Esta é uma história real. Ela é baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. É início da manhã na ilha indonésia de Java. Foco fatal. Garuda 200, pouso autorizado na pista 09. Vento de superfície calmo, visibilidade 8 km. 7 de março de 2007. Um Boeing 737 voa alto. Entendido. Pista 09, vento calmo, visibilidade 8 km. 27 mil pés. 27 mil. A tripulação do voo 200 da Garuda se prepara para pousar. Muito bem, pode iniciar o checklist de pouso. Luzes de pouso ligadas. Frequências de aproximação, conferem. A Indonésia é composta de 18.300 ilhas. Então, a aviação é muito importante. A Garuda é essencial à infraestrutura da aviação. As luzes de apertar os cintos estão ligadas. Há 133 passageiros no avião. Eles se aproximam do fim de um voo curto da capital indonésia, Jakarta, 500 quilômetros a sudeste da cidade de Yogyakarta. A maioria dos passageiros é da Indonésia, mas também há um grupo de jornalistas australianos. Eles estão cobrindo uma visita do ministro do exterior da Austrália que viaja em outro avião. As relações entre Austrália e Indonésia costumam ser tensas. Então, sempre que um ministro, um chefe de Estado, visita esse país, há um interesse elevado da mídia. Então, tínhamos um contingente grande da mídia cobrindo este evento. Kyle Quinlan também viaja para Yogyakarta. Ele é oficial de segurança da Força Aérea, parte da equipe de segurança avançada do ministro do exterior. Eu trabalhava para o Esquadrão VIP 34. Nós somos as pessoas que cuidam da segurança do primeiro-ministro, chefes de Estado e coisas assim. Tivemos que voar em uma aeronave civil daquela vez. O avião está a 15 minutos do pouso. Velocidade 590 km por hora. Muito bem, quando formos autorizados, a aproximação será pela pista 9, curso 088. O comandante Muhammad Marwoto Komar está na Garuda há 21 anos. Aproximação com flaps 40. Freios 2. Com velocidade aérea de 261 km por hora. No pouso, estacionamento à esquerda. Ao se aproximarem do aeroporto, ele orienta o copiloto Gagan Rahman sobre os últimos passos necessários para colocar a aeronave no solo. Entendido. Instruções de aproximação completas. Era um dia típico para esses pilotos. O comandante era bastante experiente, o copiloto um pouco menos experiente. Mas era só um dia normal de trabalho. Um voo curto, bem fácil. Chega de relaxar, é hora de voltar ao trabalho. Sim, senhor. Não tem coisa melhor. Para Quinlan, o voo foi uma pausa numa programação agitada. Tínhamos acabado de sair de um turno de 16 horas na noite anterior. Dormimos cerca de 3 horas. Então,
Era tratar de relaxar e aproveitar esse tempo antes de pousarmos e voltarmos a trabalhar. O avião está a menos de 25 quilômetros do aeroporto. Uou, vento forte. Eles atingem uma leve turbulência. O desafio nas latitudes tropicais próximas ao Equador é o fato de o clima lá ter uma troca de calor maior e assim há uma ocorrência maior de ventos fortes. E o piloto tem que estar sempre alerta. Garuda 200, autorizada a aproximação pela pista 09. Avise quando tiver visão da pista. Entendido. A turbulência não preocupa o comandante experiente. Flaps 1. Ele continua com a aproximação de pouso Flaps 1. e orienta a abertura dos flaps. Os flaps aumentam a superfície diária das asas, adicionando força de sustentação extra fundamental em velocidades menores. Diminuir velocidade. Sim. Diminuir velocidade. Eles estão agora a menos de 1 quilômetro da pista. Flaps 15. Você tem responsabilidade de cuidar de um avião enorme, colocá-lo numa velocidade aérea baixa com configuração ideal nos flaps e trem de pouso, etc. E aí você está vulnerável. Conforme o avião desce, Quinlan começa a ficar preocupado. Seu treinamento da Força Aérea diz que algo não está certo. Quando você viaja sempre de avião, começa a ter a noção dos arredores. E quando estávamos descendo, ao olhar pela janela, eu pensei... Não deveríamos estar a essa altura com essa velocidade. Algo está errado, não? Pouso autorizado, 3 quilômetros. Quinlan continua com a mesma sensação. O avião está descendo rápido demais. Quando eu percebi que algo muito ruim iria acontecer, eu virei para o meu chefe e disse... Nós vamos cair. Está bem. O que é que você pode fazer? Você está preso lá. Não há nada que possa fazer a não ser apertar o cinto, esperar e se curvar e torcer para sobreviver. Suba, muito baixo. Terreno, suba. Oh, dê a volta, comandante. Dê a volta. Terreno, suba. Terreno, terreno, suba. Terreno. Nós pousamos e então quicamos. Foi um caos quando o avião tocou o solo uma segunda vez. Eu só lembro de pensar, aguenta firme, Kyle. Aguenta firme, aguenta firme. E então um terceiro impacto, e o avião não para. Estamos nos arrastando de barriga. Posso ouvir as asas, motores, tudo. Então, provavelmente, foi o maior impacto que eu já sofri na vida, quando atingimos uma barragem. Equipes de emergência correm em direção ao local do acidente. Mas o 737 saiu da pista e atingiu um campo de arroz lamacento. Chegar ao local com os veículos de resgate não será fácil. Quando um acidente ocorre no meio de um aeroporto onde há vários acessos, é uma coisa. Mas quando é fora do aeroporto, neste caso em particular em um arrozal, com acesso muito limitado, fica exponencialmente muito mais difícil. Muitos passageiros estão gravemente feridos e o fogo se espalha rápido. Kyle Quinlan percebe que não há tempo para esperar pelo resgate. Quando paramos, eu ainda podia me movimentar e ver tantas pessoas feridas e que não podiam fazer nada. E eu precisava fazer alguma coisa e ajudar essas pessoas.
Dentro da fuselagem em chamas do voo 200 da Garuda, Kyle Quinlan luta para sair. O fogo bloqueia as saídas mais próximas. O avião todo está em chamas, e as chamas e o calor vinham do lado direito da aeronave. Se os tanques de combustível pegarem fogo, o avião pode explodir, mas os bombeiros não conseguem se aproximar do acidente. Sempre que se tem a possibilidade de combustível, é preciso conter esse fogo no local imediatamente, pois as chamas chegam a 1000 graus Celsius. E aí temos uma situação fatal. Me ajuda aqui com isso! Quinlan ainda não consegue sair. Eu virei para minha esquerda e passei por cima de tudo. Eu agarrei a alavanca da saída de emergência com outro indonésio e arrebentei a saída de emergência. Os passageiros saem por essa porta. As pessoas subiam umas por cima das outras e a cena era muito forte. Senhor, eu preciso tirar o senhor daqui agora. O chefe de Quinlan, sargento Michael Hatton, está gravemente ferido para sair do avião sem ajuda. Ele estava inconsciente, desmaiava sempre. Então eu carreguei para fora. Aí pulamos da asa esquerda em um arrozal e afundamos até o joelho em água. A cerca de 100 metros da aeronave havia uma cabana. Eu agarrei o meu chefe e o levei para lá. Eu estou bem. Não estou sentindo. O senhor vai ficar bem. Eu examino os ferimentos dele e vejo que não são graves. Eu disse, ouça, o senhor vai ficar bem. Eu já volto. O senhor vai ficar bem. Eu já volto. Está bem, vai lá. Eu saí de lá e aí eu voltei pro avião. O cinegrafista freelance Ryan Sukarda também consegue sair do avião. Logo ele começa a capturar imagens dramáticas dos momentos seguintes. Temos o cinegrafista ofegante. Ele está cambaleando para longe do avião e filmando ao mesmo tempo. E temos as pessoas saindo do avião. Era rústico, sem edição. Era uma sensação real de estar lá. O fogo e a intensidade eram gigantescos, sabe? Eram explosões imensas acontecendo, colunas enormes de fumaça preta. Como a aeronave estava queimando, era fenomenal. Eu nunca tinha visto nada igual. Novamente a bordo do avião, Quinlan ajuda mais passageiros a escapar de uma fuselagem que rapidamente se torna um inferno. Muitas pessoas não estavam em condições de fazer coisa alguma e eu estava em condição de ajudar. Então eu vou ajudar, eu vou fazer o melhor que eu posso e ajudar, sabe? Era uma cena de caos. De um lado, você tem muitos oficiais sem saber o que fazer. De outro lado, você tem passageiros se virando e resgatando outros e saindo dos destroços. Você tem serviços de emergência que não conseguem chegar ao avião por causa do terreno, por causa dos canais, dos arrozais. Estava um caos. Um caos total. Dos 140 passageiros e tripulantes a bordo, 21 pessoas morreram. Você sabia que as pessoas não sobreviveriam a isso. Foi quase um milagre que tantos tenham sobrevivido. Sukarda continua gravando, enquanto os sobreviventes do acidente, incluindo Kyan Quinlan e Michael Hatton, dão entrada em um hospital próximo. Força Aérea Australiana! Força Aérea! Todas aquelas macas e aqueles corpos no chão foi um choque enorme para mim ver tantas pessoas feridas. Em questão de horas, o filme dramático de Sukarda é transmitido no mundo todo. A resposta pública ao filme foi impressionante. Milhões e milhões de acessos no YouTube. Emissoras de televisão no mundo todo pegaram o filme, que era repetido continuamente durante dias após o acidente. No local do acidente, investigadores do Comitê Nacional de Segurança dos Transportes, ou NTSC, encaram a tarefa árdua de decifrar o que deu errado. Fragmentos da aeronave estão espalhados ao longo de toda a trajetória fatal do avião, da pista até onde ele parou, no arrozal. Uma aeronave é basicamente uma casca de ovo em alumínio. Ela é extremamente forte quando usada da maneira para a qual foi projetada.
Mas se ela derrapa de uma pista em alta velocidade, ela não permanece inteira. Alan Stray, da Agência Australiana de Segurança no Transporte, se junta à investigação. O que vocês têm até agora? Me conte aí. Temos que determinar onde ele tocou o solo, se havia qualquer marca na pista, se quicou, se derrapou, quais são as características na pista que possam nos ajudar a descrever o que aconteceu na hora do acidente. Vamos colocar toda a equipe na pista 9. Stray sabe que os parentes dos mortos já exigem respostas. Como havia muitos estrangeiros nesse voo, alguns dos quais morreram, havia uma pressão intensa por respostas. Investigadores procuram pistas para explicar por que o voo 200 da Garuda quicou na pista e se acidentou. Parece que bateram muito forte. Eles descobrem sulcos e fragmentos do trem de pouso na pista, sinais claros de que o avião bateu com uma força incomum. A roda de pouso do nariz, quebrada, indicava uma força G muito forte nesse impacto. Também está claro que o avião atingiu a pista mais de uma vez. Mais marcas de derrapagem aqui. A ideia de caminhar pela pista é estabelecer uma sequência de eventos. O primeiro impacto foi aqui. E ter o cuidado de não alterar nenhuma evidência muito frágil. Então, 1, 2, 3. Depois termina no fim da pista. Havia muitos questionamentos para tentar estabelecer o motivo de a aeronave ter quicado. Espere um instante. O local da primeira marca de derrapagem dá uma pista importante aos investigadores. A que distância estamos do limite da pista? 860 metros? Mas só tem mais um terço de pista. A aeronave tocou a pista depois do que deveria. A distância da aterrissagem até o limite levantou sérios questionamentos na mente dos investigadores. Então, o avião demorou para pousar, bateu forte e quicou. Quero o máximo de dados sobre o tempo que conseguirmos. Estávamos ansiosos para estabelecer se foi a condição climática, um vento ou uma corrente de ar descendente, um vento a favor forte. Stray suspeita que ventos cruzados possam explicar o que ele vê. Assim e assim. Ventos cruzados podem causar correntes ascendentes e descendentes violentas, impossíveis de um avião atravessar. Perto do solo pode ser fatal. Principalmente numa era de mudança climática, temos cada vez mais ventos intensos, rajadas de vento, ventos ascendentes, coisas dessa natureza e às vezes micro-rajadas. Investigadores checam com os controladores de voo para descobrir as condições meteorológicas que os pilotos enfrentavam ao descerem para o aeroporto. Aqui, dá uma olhada. Os ventos de superfície estavam calmos. Os dados de tempo mostram que havia ventos fortes em altitudes elevadas. Mas os ventos perto da pista estavam calmos. Não havia sinal de ventos descendentes que pudessem forçar o avião ao solo. Aquele vento afilou-se e houve tempo suficiente para a tripulação colocar a aeronave numa aproximação estabilizada aos 300 metros. A polícia indonésia inicia uma investigação criminal sobre o acidente. Eles convocam o comandante para depor. Para os investigadores do acidente, a manobra teve consequências infelizes. Eu não tenho mais nada a dizer. Sinto muito. Em casos onde a investigação se torna criminal e particularmente quando isso acontece logo se tivermos policiais envolvidos ou advogados envolvidos. Seguimos todos os procedimentos. Isso pode intimidar as pessoas e pode fazer com que não colaborem efetivamente com investigadores. Com a tripulação do voo sob suspeita de crime e relutante em falar, os investigadores devem procurar outras pistas. Acessar os dados das caixas pretas ou gravadores de voo é agora a prioridade máxima. Os investigadores rapidamente as recuperam dos destroços e as enviam para análise. Muito bem.
Vamos levá-lo ao laboratório. Os gravadores de voo são de importância vital. É importante tirar o máximo de informação deles. Informações iniciais que possam direcionar a investigação. Sem esses dados, estamos perdidos. Enquanto isso, os investigadores focam a atenção no local do acidente. Cada detalhe é uma pista possível. O que eu quero saber é por que eles não pararam no final da pista. No início, a investigação estava preocupada com o ponto de aterrissagem e a distância que restava na pista. Esse é o mapa da pista? Eles querem saber se, depois de demorar para pousar, o avião simplesmente não teve pista suficiente para parar com segurança. Mesmo com 3 ou 5 quilômetros de pista, você tem um pedaço de concreto finito para pousar um avião. Ele tocou o solo aqui, a 860 metros do limite. Isso lhe dá só mais 1.300 metros para parar. A pista em Yogyakarta é menor do que as pistas em muitos outros aeroportos internacionais. Mas mesmo que os pilotos tenham tocado o solo tarde, Stray calcula que eles ainda tinham espaço suficiente para parar o avião. Eles tinham pista mais do que suficiente. O comprimento da pista era totalmente adequada para um Boeing 737 pousar. Precisamos saber por que esse avião não diminuiu quando estava no solo. Eu quero analisar melhor tudo. Eles começam uma análise minuciosa dos sistemas mecânicos principais do 737, principalmente aqueles destinados a ajudar o avião a diminuir a velocidade e parar nos pousos, freios, spoilers e reversores de empuxo. Foi uma falha mecânica? Observando o desempenho da aeronave, era fisicamente possível a aeronave parar? A análise cuidadosa dos sistemas mecânicos do avião fornece uma possibilidade de progresso. Acho que temos algo aqui. Uma análise do registro de manutenção do voo 200 da Garuda revela-se uma pista curiosa. Houve anotações em 2 ocasiões de falha no reversor de empuxo, em um reversor de empuxo. Os reversores de empuxo redirecionam os gases que saem dos motores para frente, auxiliando o avião a diminuir a velocidade na pista. É preciso lembrar, não é só uma questão de tocar as rodas no chão, é uma questão de dissipar uma quantidade enorme de energia cinética. Como se faz isso? Bem, faça isso com a fricção entre os pneus e a pista, usando antiderrapante. Fazemos isso com reversor de empuxo. Suba, terreno, suba, terreno, suba. Não estamos parando! Muito baixo. Sem reversor de empuxo. Terreno. Os investigadores querem saber se um mau funcionamento no reversor de empuxo explicaria o fato de a tripulação não conseguir parar antes de acabar a pista. Acionar freios. Ao final do dia, você ainda tem de dissipar toda aquela energia e se não tiver espaço suficiente para isso, você está perto do fim. Mas é outro beco sem saída. Segundo os registros da manutenção, o reversor de empuxo com defeito foi reparado antes do voo 200 decolar. Parece que consertaram. O defeito foi corrigido antes desse voo para Jakarta partir. Então, não havia informações em papel sobre uma falha. Os investigadores precisarão de outra pista. Não lidamos com especulação. Queremos fatos. Os fatos até agora são limitados. O 737 caiu em um campo de arroz depois de bater no chão a quase 1/3 da pista. A pergunta é, por quê? O avião foi configurado corretamente? Talvez houvesse algo errado com os flaps das asas que os pilotos usam no pouso. O sistema de flap de um jato moderno como um 737 gera uma força de sustentação maior. E isso significa que podemos nos aproximar ou decolar de um aeroporto com uma velocidade muito menor e mais segura. A equipe examina as barras mecânicas ou macacos de rosca que movimentam os flaps. Temos de observar o ajuste do flap. Qual é o ajuste de flap que podemos estabelecer pelos destroços?
Medimos a extensão do macaco de rosca para estabelecer qual era o ajuste de flap. O que descobrem é surpreendente. Não parece que os flaps estavam estendidos. Os macacos de rosca mostram um ajuste de flap de apenas 5 graus, não o suficiente para um pouso seguro. Não podíamos acreditar que a aeronave pousaria com apenas 5 graus. Para fornecer força de sustentação suficiente no pouso, os flaps de um 737 geralmente são estendidos passo a passo do 0 até 40 graus, conforme o avião diminui e desce em direção à pista. É difícil calcular o grau dos sistemas de flap em um jato moderno. Os investigadores não têm certeza de como os flaps foram parar com apenas 5 graus. O mecanismo de flap foi danificado no acidente e pode ter se movimentado com o impacto. Para se ter certeza de como os flaps estavam ajustados, eles têm de saber o que estava nos gravadores de voo. Precisamos dos dados das caixas pretas. Alguns dados são difíceis de entender. Os técnicos australianos não conseguiram baixar a gravação de voz da cabine. Foi uma decepção imensa. Se você não tem acesso à caixa preta por qualquer motivo que seja, então é muito difícil entender o que aconteceu na cabine. Ansiosos para ouvir o que está no dispositivo, os investigadores mandam as caixas pretas ao fabricante norte-americano, na esperança de que peritos possam recuperar a gravação. Foram tomadas providências para entregar a gravação à fábrica para que os dados pudessem ser baixados. Os investigadores do acidente têm mais sorte com a segunda caixa preta, o gravador dos dados do voo. Eles conseguiram baixar todas as informações armazenadas. Conseguimos obter as informações sobre ajustes de flap, velocidade na aproximação, posicionamento do reversor de empuxo, dinâmica da abordagem e pouso propriamente dito. Os dados revelam que o 737 estava se aproximando para o pouso rápido demais. Suba, terreno, suba. O voo 200 atinge o solo a mais de 400 km por hora, mais de 160 km acima do normal. Não estamos parando! É uma velocidade ridícula para se aproximar de um aeroporto com a intenção de pousar. A velocidade do avião no impacto é tão alta que ele quica 2 vezes antes de se arrastar até o arrozal. A velocidade da aeronave no final curto e na aterrissagem era tão excessiva que não tinha como parar. Mas por que os pilotos tocam a pista a uma velocidade terrivelmente alta? Puxe os dados dos flaps, por favor. Aí está. Os flaps foram ajustados em 5 graus. Nunca mais do que 5 graus. Os dados confirmam o que o macaco de rosca sugeriu aos investigadores. Os flaps nas asas do voo 200 estavam em uma posição estranha, uma que nunca é usada durante o pouso. Não é procedimento operacional pousar com flaps em 5, a menos que haja um flap emperrado e que não possa ser estendido. Os investigadores ficam com uma possibilidade alarmante de que o avião caiu porque os pilotos tocaram o solo sem realizar um dos passos mais importantes e necessário para qualquer pouso. Ouvir que um avião sofreu um acidente por ultrapassar a pista e que tinha um ajuste de flap de apenas 5 num 737 é muito perturbador. Por que a tripulação não ajustou os flaps corretamente continua uma questão preocupante. Enquanto isso, os relatos da mídia desgastam a confiança na Garuda Indonesia Airways. O acidente afetou negativamente a reputação da Garuda, mas eles tiveram outros problemas no passado. Em 2002, o voo 421 da Garuda foi forçado a pousar em um riacho depois que ambos os motores falharam. Em 1997, o voo 152 da Garuda bateu em um barranco, matando todas as 234 pessoas a bordo. O registro da Garuda nesse estágio era uma série de acidentes e incidentes, com um grande número de pessoas perdendo a vida. Depois desse último desastre, a Garuda é impedida de pousar em qualquer aeroporto na União Europeia.
O destino da Companhia Aérea Nacional da Indonésia pode estar em jogo se os investigadores não conseguirem descobrir o que deu errado a bordo do voo 200 da Garuda. Finalmente. Depois de um processo meticuloso de recuperação de dados, os investigadores podem finalmente ouvir a gravação de voz na cabine do voo 200 da Garuda. Felizmente, os especialistas de gravação no laboratório são obstinados e não desistem facilmente. Mas os sons capturados na cabine esclarecerão decisões e atos da tripulação do voo? Muito bem. Vamos ouvir. Quando formos autorizados, a aproximação será pela pista 9, curso 088. Os investigadores ouvem a conversa da tripulação sobre os planos para o pouso. O que você faz é ouvir a atmosfera e o tom, o humor, se preferir, na cabine. Aproximação com flaps 40, freios 2. Com velocidade aérea de 261 km por hora. No pouso, estacionamento à esquerda. Eles sabem que precisam de 40 para pousar, mas só colocam 5. O que está acontecendo? Instruções de aproximação completas. No início, não há sinal de que a tripulação esteja preocupada. O comandante não parece estressado. E então, a primeira pista de que algo está errado. Não vamos atingir o último ponto de pouso. O avião está alto demais para essa distância do aeroporto. Melhor descer um pouco mais rápido. Para um pouso suave, os aviões devem perder velocidade e altitude suficientes para descer gradualmente e atingir a pista em um ângulo raso. O voo 200 está alto demais. Muito bem. Ele está um pouco atrasado, mas isso não deve ser um problema ainda. Stray compara a descida do voo 200 com o roteiro de voo que deveriam estar seguindo. Não é raro atrasar um pouco para diminuir a velocidade e principalmente atrasar a descida. E às vezes você se encontra alto e rápido e você tem de tomar uma decisão. Ele tem de trabalhar se quiser pousar na pista. Checar velocidade, flaps 15. Flaps 5. O comandante pede flaps 15. Por que ele disse flaps 5? Flaps 15. Algo está muito errado nesta cabine. Checar velocidade, flaps 15. O comandante pede várias vezes ao copiloto para aumentar os flaps para 15 graus, mas o copiloto não passa de 5 graus. Flaps 15. Parece que não estão na mesma cabine. O pouso requer coordenação precisa da tripulação. Mas conforme aceleram em direção à pista, o comandante e o copiloto parecem estar se ignorando. Existem evidências de que a tripulação não estava raciocinando, não estava ciente da situação, não se comunicavam. Muito bem. Do início. Por que o piloto ignora o comandante e deixa o avião com flaps em 5? É muito complicado. Se você tem pilotos profissionais, podemos cometer erros, mas geralmente é por isso que temos 2 pessoas lá em cima para que um auxilie o outro. Os investigadores suspeitam que a alta velocidade no pouso explique a decisão do copiloto de não aumentar o ajuste de flaps. Rápido demais para flaps 15. Os flaps podem ser danificados pela resistência excessiva do vento. E quando o comandante pede flaps 15, o avião está acima de 460 por hora. Rápido demais para estender os flaps com segurança. Flaps 15. O avião está tão rápido que a resistência do vento poderia arrancar os flaps das asas, caso eles fossem estendidos acima de 5 graus. Eu posso entender muito bem porque o copiloto não aumentou os flaps para 15. Era impossível colocar mais do que 5. O copiloto estava certo em não aumentar. Muito bem. Eles estavam indo rápido demais para acionar os flaps. Mas por que o copiloto não disse algo? Não disse para o comandante diminuir. Um dos pontos foi que ele não comunicou o raciocínio ao não responder os comandos para flaps 15. Ele não comunicou o comandante.
Quando você olha para uma situação perfeita, apesar da companhia aérea, da cultura, fica claro que o copiloto deveria ter dito ao comandante: eu tenho o avião. Mas o que isso me diz é que esse copiloto achou que não poderia falar nem de um jeito e nem de outro. Suba! Mais estranho ainda, por que o comandante não reagiu aos alarmes soando na cabine momentos antes do primeiro impacto? Suba! Dê a volta, comandante! Dê a volta! Checklist de pouso completa, certo? Suba! Terreno, muito baixo. É difícil de ignorar. Não há nada de sutil nele. O aviso de proximidade do solo é um sinal claro a um piloto de que ele está voando perigosamente baixo. Houve 15 alertas de proximidade do solo e avisos durante o estágio final de aproximação. Quando um membro da tripulação ouve isso, deveria haver uma ação imediata. Em vez de abortar o pouso, o comandante faz algo que deixa os investigadores perplexos. Dê a volta, comandante! Dê a volta! Checklist de pouso completa, certo? Ele pergunta ao copiloto se o checklist de pouso está completo. Checklist de pouso? Nunca ouvi nada parecido. Quando o copiloto pediu para que o comandante dara a volta e o comandante respondeu com um checklist de pouso completo, foi algo que não conseguimos entender. Eu fiquei chocado. Essa era a pior reação esperada de uma tripulação. Um piloto ignorar 15 avisos, ignorar 2 pedidos de um copiloto para dar a volta e pousar 145 quilômetros acima da velocidade. Isso foi abominável. Para os investigadores, o mistério continua. Por que a tripulação continuou com um pouso que claramente acabaria em desastre? Arquivos mostram que os 2 pilotos da Garuda são qualificados e autorizados. O comandante, em particular, tem muitos anos de experiência. Mas a tentativa perigosa de pouso rápido e a comunicação falha na cabine levam os investigadores a questionar a qualidade de treinamento da tripulação. Então houve uma análise mais profunda do tipo de treinamento dado à tripulação. Consciência e coordenação fracas, comunicação pobre, aproximações sem estabilidade. Uma análise dos registros de treinamento em toda a companhia aérea revela um detalhe preocupante. Essa não é a primeira tripulação da Garuda a ter problemas com uma rotina de pouso. Notamos que em 2001 foi conduzida uma análise e houve um certo número de incidentes de aproximações sem estabilização ou aproximações rápidas por parte das tripulações. A descoberta lança uma nova luz sobre o que aconteceu em Yogyakarta. Os investigadores podem finalmente apontar a causa do desastre do Garuda 200. Coloque a última parte de novo, por favor. Os investigadores acreditam que o registro de um treinamento fraco ajudará a explicar o pouso fatal em Yogyakarta. Suba! Terreno, muito baixo. Treinamento de alta qualidade aos pilotos é importantíssimo, principalmente quando se deparam com uma crise. É uma das poucas coisas que podem ajudar um piloto a evitar um fenômeno psicológico estranho conhecido como fixação. Fixação é quando nós ficamos focados em completar uma tarefa até a exclusão de outras coisas que possam estar acontecendo à nossa volta. Quando vemos pessoas ignorarem todos os avisos e sistemas e campainhas e velocidade aérea e todo o resto, você tem pessoas fixadas. Nada penetra esse sujeito. Os investigadores desenvolvem a teoria de que o comandante estava tão obcecado em descer a altitude adequada que não notou a velocidade. E até quando os alarmes soaram, ele falhou em perceber que o avião corria grande perigo. É difícil imaginar como alguém poderia chegar a esse ponto, mas temos muitas falhas e parte da falha no caso de um piloto fixado numa pista é que ele pode ignorar o resto do aviso do sistema de avisos de proximidade do solo e tudo mais. O treinamento ajuda a combater a fixação, reforçando o procedimento padrão com o objetivo de garantir que os pilotos sejam capazes de quebrar o encanto e assimilar a informação necessária. Suba, muito baixo. Dê a volta, comandante! Dê a volta! Muito baixo. Dê a volta! Checklist de pouso completa, certo?
Um treinamento melhor também poderia ter ajudado o copiloto a superar a relutância de corrigir o erro do comandante. Sem dúvida, se o comandante não respondesse ao copiloto, que é o que ele deveria ter feito imediatamente ao ouvir o alerta sonoro, o copiloto deveria ter dito, deixa comigo, e feito exatamente isso. Analisando melhor as operações da empresa aérea, os investigadores descobrem outro fator que poderia explicar o pouso desastroso. Incentivo de eficiência de combustível? Recentemente, a Garuda introduziu uma política que recompensa pilotos por economizar combustível. Nesse caso, era uma bonificação que seria aplicada se as pessoas economizassem o combustível que usaram. Aportar um pouso e dar a volta queima mais combustível. Mas o comandante nega que estivesse tentando economizar combustível às custas da segurança dos passageiros. Em nenhum momento ele procurou justificar seus atos culpando a política da empresa. Nos anos 80, aprendemos que tínhamos de entrar na cabeça do piloto, tínhamos de tentar descobrir qual era o estado de espírito, se ele sobreviveu ou não. E nesse caso em particular, o estado de espírito tem de ser tão bizarro em se tratando de fixação em colocar o avião no chão, que é difícil de entender como um piloto profissional poderia chegar a tal ponto. Em 2008, o comandante Maruoto Komar foi acusado e declarado culpado de negligência. Mas a condenação foi retirada quando a alta corte indonésia determinou que os promotores falharam em apresentar as provas necessárias. A relação pública foi de horror ao acidente, principalmente quando foram revelados os detalhes sobre o que o piloto fez, o fato de ele ter ignorado 15 avisos, ter ignorado 2 pedidos de dar a volta do copiloto. Ele estava cerca de 150 quilômetros acima da velocidade para o pouso. Esses elementos retrataram isso como uma operação nada profissional. No relatório final, investigadores recomendaram que a companhia aérea descartasse a política de incentivo de economia de combustível. Não é uma boa ideia introduzir um esquema que possa comprometer a segurança com a intenção de economizar custos. O relatório também exige melhoria no treinamento a pilotos. Não podemos mudar o comportamento deles, já aconteceu. O que podemos fazer é tentar mudar as condições que influenciaram o comportamento deles para evitar que aconteça novamente. Como resultado do desastre do Garuda 200, a companhia aérea revisou o treinamento e os protocolos de segurança. O boicote europeu à Garuda foi retirado 2 anos após o acidente e hoje ela é uma das companhias aéreas mais seguras. O impacto que esse acidente teve para a Garuda foi um divisor de águas. Passou pelo departamento de operações, pelo departamento de voo. Eles mudaram tudo na companhia, que de uma excluída na indústria passou a ser uma companhia aérea respeitada hoje em dia. Mas para os sobreviventes do voo 200 da Garuda Airways, as lembranças difíceis permanecem. Eu levei 3 dias para cair em mim. A adrenalina, tudo no meu corpo, estava tudo correndo, então eu voltei para casa, a poeira baixou e aí eu desmoronei. Como reconhecimento pelo heroísmo, Quinlan é homenageado com uma das condecorações mais altas da Austrália, a Medalha da Bravura. Eu fui abençoado por ainda conseguir andar, eu posso ajudar as pessoas e eu tentei fazer o máximo que eu pude. Você sempre quer fazer mais, essa é a explicação. Muitas pessoas perderam a vida naquele dia, algumas pessoas incríveis. Elas nunca serão esquecidas, mas espero nunca mais ver algo assim.